Mais uma semana chegou, mais um momento e uma oportunidade de podermos dar graças ao Senhor por estes dias que nos tem dado, pelas bênçãos que nos tem concedido e mais uma oportunidade de podermos ter, pela graça de Deus, este encontro ao pôr do sol. Nós damos ações de graças porque, sem dúvida, tem sido a graça, a bondade, a misericórdia de Deus que tem estado connosco. É verdade que, possivelmente, ao longo da semana, possamos ter tido alguns desafios, quem sabe algumas dificuldades, mas também reconhecemos que é pela graça e pelo poder de Deus que nós aqui estamos. Estamos no nosso habitual Encontros ao Pôr do Sol. Nós teremos esta noite mais uma família querida, depois de todas estas que nós temos escutado ao longo destas últimas semanas, destes queridos irmãos e irmãs da Ilha da Madeira. Nós, esta noite, temos o privilégio e temos a alegria de poder ter connosco o casal pastoral, que foram vários aqueles que já passaram pela Ilha da Madeira, é verdade, mas temos hoje connosco a nossa querida irmã Ana e o pastor Daniel Vicente. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu, particularmente e pessoalmente, o que eu posso dizer é que sempre que eu penso em vós, o faço com muito carinho, porque tenho um grande respeito, uma grande admiração por tudo aquilo que Deus, através de vós e em vós, tem cumprido. Nem sempre coisas fáceis, algumas sem dúvida bastante difíceis, mas é exatamente pela vossa fé, pelo vosso suporte, pela vossa atitude de dependência de Deus que eu dou muitas graças a Deus por vos conhecer, por ter-vos como meus queridos, meus amigos, companheiro de ministério também. E querida Ana, muito obrigada também pela vossa presença e por esta oportunidade que vós nos dais de poder conhecer-vos um bocadinho melhor e com certeza de, através do vosso testemunho, exaltarmos o nome de Deus. Eu gostaria muito de poder começar, se calhar, por ti, Ana. Também a mesma pergunta depois farei ao pastor Daniel. Como é que é portanto, essa herança espiritual? Quando é que conheceste a mensagem? Quando tu nasceste, na tua família já tinham esta prática, portanto, do conhecimento da Sagrada Escritura, de guardarem o dia de sábado? Conta-me um bocadinho essa herança espiritual que tu recebeste. Eu, de criança, não me recordo muito bem. Não sei bem se, quando nasci, mas já frequentava a igreja, senão não tenho, assim, muitas recordações. Tenho algumas recordações mais em relação ao Dia da Mãe, porque a minha mãe era sempre a mais jovem mãe da igreja e recebia sempre o buquê da mais nova, e isso aconteceu durante alguns anos, e essa recordação eu tenho. Depois houve um período em que, portanto, por muitas circunstâncias, a minha mãe afastou-se e ela não indo, nós também não íamos. Exato. E depois voltei por volta entre os 17 e 18 anos, também não tenho pronto, a idade precisa. Ali o início da juventude. Sim, porque houve uns irmãos da igreja de Alvalade que foram nos visitar. E nesse sábado estava eu e minhas irmãs, e então eles decidiram nos convidar para irmos. Nessa altura fazia-se reuniões de jovens, que era a mocidade adventista. Sei. E então eles estavam a fazer uma série e convidaram-nos, nós fomos e ficámos. Ok. Diz-me só uma coisa, Ana. Como foi há algum tempo o período em que estavas na igreja, depois houve um período de ausência e depois retomaste à igreja, tu lembras-te se as mensagens que tu ouvias, ainda te recordavas dela quando, numa primeira oportunidade, tiveste a oportunidade de estar na igreja, ou para ti foi como que o início de uma nova caminhada, aí, a partir dos 16, 17 anos? Não, porque a minha mãe sempre me disse que a verdade estava na igreja adventista e, portanto, muitas das coisas que eu sabia, e recordo-me muito que na aula de religião e moral eu debatia-me. Pois, em relação ao que já sabias. Ao que já sabia, portanto, eu tinha noção do que era a igreja adventista, apesar dos anos de afastamento. Eu tinha mesmo essa noção, porque em casa a minha mãe sempre falou que ali estava a verdade. Eu estou a pensar agora neste momento, por exemplo, naqueles amados que, tendo uma experiência semelhante, se afastam durante algum período da igreja, o voltar novamente custou-te, sentiste que foi difícil a adaptação? Como é que era a reação dos irmãos, o acolhimento? Como é que sentiste isso? Eu não senti nada disso.
Para mim foi uma alegria. Foi bom. O primeiro dia que eu entrei na igreja não tive mais vontade de sair. Ok. Portanto, tu não és única de filha, portanto, são mais irmãos. Quantos mais irmãos tens? Mais 2 irmãs. Mais 2 manas, mais 2 irmãs. Sim, senhora. Daniel, o teu percurso foi ligeiramente diferente. Eu sei que eras crente, portanto, já eras praticante, um crente praticante. Conta-me um bocadinho essa história. Os meus pais, portanto, eram evangélicos. O primeiro livro que eu tive como meu foi uma Bíblia. Ok. Portanto, e que ainda guardo com carinho, essa primeira Bíblia. Mas claro, chegou aquela época da adolescência, eu afastei-me bastante daquilo que eram os princípios que meus pais me tinham ensinado. Comecei a andar com algumas companhias menos boas e isso levou-me a um afastamento muito grande. E por volta dos meus 19 anos, esse afastamento já era muito grande. Portanto, mesmo a nível de hábitos, não tinha nada a ver com aquilo que eram os ensinamentos e os princípios que eu tinha recebido da parte dos meus pais. Os teus pais eram evangélicos praticantes? Eram portanto, evangélicos praticantes. Vós ias à igreja? Sim, portanto, regularmente. E os teus pais tinham alguma responsabilidade de oficial? Sim, o meu pai era presbítero, portanto, Ok. na igreja evangélica presbiteriana. Ok. A minha mãe também sempre teve alguma responsabilidade na igreja, naquilo que era a sociedade de senhoras, como se chamava. Portanto, o nosso Ministério da Mulher era a Sociedade de Senhoras. E, portanto, sempre tiveram responsabilidades na igreja. Eu também tive algumas responsabilidades, fui dirigente de jovens muito cedo, portanto, aí por volta dos meus 13 anos. Depois afastei-me e portanto, esse afastamento levou-me, portanto, como eu dizia, a práticas que me afastaram dos caminhos do Senhor. E a um grande conflito interior. E esse conflito era entre aquilo que eu sabia que devia fazer e aquilo que eu estava a fazer. Esse conflito chegou a tal ponto que houve um momento que eu estava mesmo muito, muito mal comigo mesmo. O conflito interior era muito grande e nessa altura conheci um jovem da Igreja Adventista que eu trabalhava num externato e havia nesse externato estudavam 3 jovens adventistas. Um deles uma vez estava ao telefone e falou com a mãe a dizer que mãe, então vais à igreja hoje? Olha, eu se calhar vou chegar tarde, já não te posso ir buscar à igreja. E eu, uma quarta-feira à noite, vi que não era de certeza católico e perguntei-lhe se ele era católico. Ele disse, não, sou adventista. Eu também sou evangélico. E a conversa ficou ali um pouquinho, tivemos ali a falar uns minutinhos. Depois ele disse, olha, podíamos falar depois, a que horas é que sais? Eu disse, saio às 11, mas não estou muito interessado. E não estava muito interessado porque eu tinha pensado em fazer um disparate aquela noite. Tinha pensado que... Tu nessa altura, que idade é que tinhas? Estava com 19 anos e tinha pensado que tinha chegado ao limite da minha luta interior e mais valia acabar com aquela luta interior. Tinha pensado em ir a pé até apanhar o último comboio da linha de Sintra e projetar o meu corpo contra as paredes do túnel do Rossio quando o comboio fosse na maior velocidade, porque era fácil abrir a porta do vagão e fazer isso, e portanto aquela luta tinha que acabar e eu queria acabar com aquela luta. Então foi nessa noite que tu tiveste essa conversa com esse jovem? Com esse jovem. Que ouviste o telefonema dele? Que ouvi o telefonema dele. Como Deus realmente usa todas as coisas para o nosso bem. E ao contrário do que eu disse, aquele jovem estava à minha espera à saída, às 11 horas. E quando eu o vejo, ele disse, eu não disse, então, mas porquê é que estás aqui ou nada? Não, acompanhei-o. Ele continua a conversar comigo, a conversar com ele. Comecei a abrir um pouco as minhas lutas, toda aquela dificuldade que eu estava a sentir. E naquele momento, ele, depois de eu lhe contar as minhas lutas, ele disse, olha, Daniel, ninguém desceu tão baixo, ninguém foi tão fundo, que o sangue de Jesus Cristo não o possa purificar e limpar de toda a culpa. Depois eu encontrei esta expressão num livro de Ellen White, Aos Pés de Cristo, perto da página 60. Lembro-me que foi um dos primeiros livros que eu li, de Ellen White, e realmente fui encontrar essa definição. E naquela altura foi como se o mundo que eu levava às costas tivesse saído e, portanto, eu senti-me realmente recolhido nos braços do Senhor. Quando
depois dele me dizer isso, ele ter essa expressão para comigo e ter mencionado essa frase de Ellen White, ele voltou-se para mim e disse: olha, e para Deus, aquilo que tu tens vivido, todas essas coisas que tens andado a fazer, não são nem piores nem melhores do que duas irmãzinhas que eu tenho lá na igreja, que se senta uma de um lado da entrada, outra do outro lado, e põem-se uma a olhar para a outra. Olha a saia que aquela hoje traz. Olha o decote daquela. Olha como é que ela vem para a igreja. Para Deus é exatamente a mesma coisa. E Deus quer tanto salvar-te a ti, como salvar a elas. E que ele tivesse tido esta abertura para comigo fez com que eu pensasse: realmente isto faz sentido. E, portanto, devo dizer que quando nos despedimos, aquele jovem voltou-se para mim e disse: olha, eu não te vou estar a aborrecer, mas vou estar à tua disposição se precisares de mim, e eu estou aí e vou estar a orar por ti. Amém. Claro que ele perguntou-me: e agora como é que vais para casa? Porque eu tinha-lhe dito o que é que eu ia fazer. Como é que vais para casa? Vou apanhar um táxi. Acho bem. E naquele dia fui de táxi para casa. Digamos que naquela noite foi o início de uma nova vida, Daniel. Foi o início de uma nova vida e, pela graça de Deus, aqui estou. Amém. Dando valor à vida e, pela sua grande graça, cada vez dou mais valor à vida, cada vez me sinto mais agraciado pelos anos que Ele me tem dado. Amém. E pela paciência que Ele tem tido comigo ao longo destes anos. Não é só contigo, é com todos nós. Nós daqui a pouquinho já vamos continuar a nossa conversa. Este é o momento que os pequeninos lá em casa estão à espera, portanto, Anice continua connosco, pela graça de Deus, trazendo mais uma história bíblica. Vamos ouvir então. Olá princesas, olá príncipes. Hoje vou contar-vos uma história que Jesus contou. Sabem que Jesus gostava muito de contar histórias. Ele contou esta história para mostrar como gosta muito de nós e se preocupa connosco. Sabem, Jesus contou que existia um pastor que tinha 100 ovelhas, muitas ovelhas. Sabem que as ovelhas precisam sempre de um pastor que tome conta delas, que as leve a pastar, que lhes dê água, que tome conta delas, que lhe limpe as feridas e trate das suas feridas. E aquele pastor era muito cuidadoso, gostava de todas as suas ovelhas, sabia o nome delas, sabia as diferenças entre elas, conhecia-as muito, muito bem e gostava de todas elas. Ele tinha sempre cuidado à noite de levá-las para o curral, de fechar bem a porta para elas não serem atacadas por nenhum animal feroz. E naquele dia não foi diferente. Levou-as a pastar, a beber água num ribeiro e à noite, quando todas já estavam cansadas, ele veio para casa e começou a contá-las. 1, 2, 3, 5, 7, 20, 23 e foi por aí fora até que chegou a 95, 96, 97, 98, 99. 99? Eu imagino que ele até deve ter tentado contar outra vez e eram só mesmo 99. Tinha desaparecido uma ovelhinha. E ele ficou tão preocupado, onde é que está a ovelhinha que falta? E sabem o que é que aquele pastor fez? Ele tinha muitas ovelhas, mas gostava de todas. Sabem o que é que ele fez? Fechou a porta do curral, deixou aquelas 99 que estavam bem e que estavam protegidas e foi procurar a ovelhinha que lhe faltava. Já estava a ficar de noite e ele foi pelo caminho e chamou por ela e chamou, até que começou a ouvir ao longe: é a minha ovelha! É a minha ovelha! E ele acelerou e foi até lá, continuou a ouvi-la e encontrou a sua ovelhinha. Estava um bocadinho magoada, com umas feridas nas patinhas. E o pastor pegou nela ao colo, deu-lhe muitos miminhos e levou-a para casa, para o pé das suas irmãzinhas, das suas amigas, colocou-a de novo no curral. Estavam agora todas protegidas e estavam todas bem. O pastor cuidou dela, deu-lhe muitos miminhos e ficou muito feliz. Ele até foi para casa e fez uma festa com os seus amigos. Ele estava muito feliz porque tinha encontrado a ovelhinha que estava perdida. Vocês sabem que Jesus faz isso connosco? É verdade, às vezes nós afastamos um bocadinho de Jesus, mas Ele também faz como este pastor. Ele vai à nossa procura, Ele pega-nos ao colo e dá-nos muitos miminhos. Jesus gosta muito, muito, muito de nós. Podes ter a certeza, Ele gosta de ti, de mim, gosta de todos nós e vai à nossa procura. E já sabes, estás sempre mais seguro quando estás perto de Jesus. Não te afastes dele. Um beijinho e até à próxima história.
Foi mais uma história bíblica que tivemos a alegria de poder ouvir. Com certeza todos os meninos e todas as meninas prestaram muita atenção e também nós adultos, nós gostamos muito destes momentos que nos recordam estes homens, estas mulheres do passado que pela sua dependência de Deus viveram histórias maravilhosas. Obrigada, Anice, uma vez mais, pela sua paciência, pela sua dedicação e pelo seu ministério que conosco contribui e que também partilha para todos os irmãos e todas as crianças. Como estávamos há pouquinho a conversar, portanto, nós vimos os vossos antecedentes espirituais, portanto, o vosso background. Agora, Ana, eu gostava de continuar, portanto, na linha de pensamento que ainda há pouquinho tínhamos falado. Portanto, tu neste momento estás na igreja, inicias a tua juventude, digamos assim, portanto, na igreja, com um grupo de jovens que era bastante ativo. Já agora, qual era a igreja na altura que tu frequentavas? Alvalade. Entretanto, como é que conheces o Daniel? Portanto, é dessa igreja, era algum acampamento, algum lugar? Como é que vocês se conhecem? Portanto, eu conheci-o já da escola, porque eu era daqueles 3 jovens que frequentavam, o externato onde ele trabalhava. Está bem. O telefonema não foi o teu, foi de outro colega, mas ela fazia parte dos 3 jovens. Os 3 jovens eram da mesma igreja. Muito bem, muito bem. E portanto, já o conhecia dali, não é? Pelo menos quando ia pagar a mensalidade, Vocês encontravam-se? Ele é que recebia, não é? Pois, tu estavas lá a trabalhar. Ele trabalhava lá na secretaria da escola. Ok. Depois dessa conversa que ele teve com aquele jovem, ele um sábado foi à igreja. E depois acabou por se integrar no grupo de jovens da igreja e fazíamos... Era naquele tempo em que onde iam todos. Ia todos, é verdade. E quando dizemos todos, não era só os jovens, era a igreja toda, portanto os jovens e a igreja e tudo, é verdade. E começaram a conviver então depois na igreja? Na igreja. Okay. E pronto, fazíamos muitas coisas juntos, andávamos sempre de autocarro porque ninguém tinha carro, não era? Exato. E íamos para todo lado, de autocarro e tudo, e pronto. E depois a amizade já lá estava e depois começou as conversações, não é, Daniel? E outras coisas mais que a amizade. As conversações depois começaram, não é? Não foram fáceis. Não, acredito. Não foram fáceis, mas porquê? Porque tu não te viste viste com algumas dúvidas ou ali a Ana... Portanto, demarcava bem o tempo. A Ana gostava de se distanciar um pouco em relação à minha pessoa. Gostava de conversar comigo, mas quando a conversa começava a ir por mais afetiva, tomar outro caminho, ela resolvia pôr o seu travão na coisa e, portanto, aquilo foi um tempo, foi decorrendo, foram os meses. Exato. Ana, já agora uma pergunta. Como jovem, portanto, era natural procurares alguém e teres um dia alguém como teu companheiro, esta questão de escolheres alguém que tivesse os mesmos princípios, os mesmos valores, que acreditasse no mesmo Deus, sempre foi alguma coisa que existiu no teu coração? Foste orientada para isso? O que é que isso te dizia a ti? Sim, sempre no meu coração e no meu íntimo eu sempre quis casar com alguém que tivesse os mesmos princípios que eu, não é? E acreditasse nas mesmas coisas, porque eu sabia que isso era muito importante quando um dia tivéssemos filhos, para podermos os educar os dois da mesma forma e da mesma maneira. Exato. E deixei nas mãos de Deus. Exato. Entretanto, vocês casam, pela graça de Deus. Sim. Agora, Daniel, gostava muito que pudesses falar um bocadinho, portanto, tu ainda continuas empregado, portanto, no tal externato? Ainda estavas lá? Não, ou, entretanto, já tinhas saído? Entretanto, por as questões de sábado, acabei por mudar de trabalho e, portanto, depois já trabalhava depois noutra empresa. Já não trabalhava... Depois fui trabalhar para uma outra empresa. E, portanto, entretanto, é o vosso casamento. Sei que tu, entretanto, ficas grávida, portanto, do vosso primeiro filho, portanto, que é a Andreia. Portanto, agora, eu gostava de perguntar portanto, desde o teu emprego nessa altura, hoje, pela graça de Deus, já há quantos anos que estás no Ministério Pastoral? Portanto, 27 anos. Exatamente. Como é que é essa descoberta, esse chamado? Como é que isso surge, Daniel? Portanto, eu sempre tive no meu coração, mesmo quando estava na igreja evangélica, sentia que Deus me chamava para o servir. Eu lembro que tinha 5 anos, a primeira vez que eu decidi que realmente eu queria servir
a Jesus e queria estar do seu lado, mas servindo-o, servindo. Mesmo, portanto, depois fiz a minha pública profissão de fé, porque o batismo na Igreja Evangélica frequentava era em criança. Exato. A minha pública profissão de fé foi aos 14 anos. Foi uma coisa sentida, mas infelizmente depois houve o tal afastamento. Exato. Portanto, eu senti sempre esse chamado de alguma forma. Mas depois, pronto, casei, pensei que as coisas iriam noutro sentido, mas numa reunião, numa semana de oração, melhor dizendo, uma semana de oração de jovens, houve um apelo feito pela pessoa que estava a conduzir essa semana de oração para o serviço na causa de Deus. E quando eu cheguei a casa, a Ana tinha passado mal, portanto ela estava nos primeiros meses de gravidez, tinha passado mal. E quando eu cheguei a casa, ela perguntou-me, então, como é que foi? E eu lembro que me sentei na cama, ao lado dela, e disse, eu acho que Deus me está a chamar para eu seguir o ministério pastoral. E a Ana, de uma forma muito natural, voltou-se para mim e disse, então, se é isso que Deus te está a pedir, se vês que é isso que Deus te está a chamar, mas agora temos o bebê que vem aí. Bom, se é o que Deus está a conduzir, Deus conduzirá as coisas da melhor maneira. Se calhar, Ana, para uma mulher, nem sempre é assim tão sereno que nós recebemos assim algumas novidades que parece que vão alterar completamente aquilo que normalmente nós estamos habituados, àquilo que é o dia-a-dia normal. O que é que achas que te manteve assim serena diante de um desafio como aquele que o Daniel estava a propor? Eu sempre tive as ideias muito claras e sempre achei que o casamento era para tudo. Portanto, para a vida, para a morte, para as decisões que um ou outro tomasse. E sempre teve muito claro na minha mente. Então, se Deus lhe tinha falado com ele, estava a falar também comigo. E era só eu aceitar. O acompanhar. E é interessante que... Não estou a dizer que tivesse sido fácil. Sim. Porque o ir para o desconhecido. Foi tudo, não é? Mudar tudo. Deixar o meu trabalho, que também estava empregada, um trabalho estável, deixar tudo para trás e ir. Mas eu acho que quando se tem claro que o casamento é isso mesmo... Uma caminhada a dois, uma caminhada a dois. Ias dizer alguma coisa, Daniel? Sim, e é interessante que nós, durante o nosso namoro, falámos muitas vezes de muitas coisas. E isto que a Ana está a dizer, eu lembro-me de, por vezes, sentar-me num banco de jardim no Campo Grande e a conversarmos, olha, e se acontecesse isto, o que é que faríamos? E se acontecesse aquilo? Como é que, em relação à casa, em relação aos filhos, e sempre pensámos que, em falar das decisões que tomássemos, queríamos sempre partilhar um com o outro e se tivéssemos a certeza que era Deus que nos estava a conduzir nesse sentido, que iríamos para onde o outro fosse, como o outro entendesse, fosse um, fosse o outro. Portanto, desde que sentíssemos que era Deus que nos estava a dirigir, que optaríamos sempre por aquilo que Deus nos conduzisse e por aquilo que Deus nos orientasse a fazer. Que Deus iria orientar. E, entretanto, como tu disseste, já lá vão 20 e tal anos, portanto estás no ministério. Se calhar, Ana, perguntar-te, isto de ser esposa de pastor tem os seus desafios, às vezes, se calhar, algumas igrejas têm algumas expectativas, se calhar uma ou outra noção que vai transparecendo de um ou outro ministério que acham que devia de ser esse o ministério da esposa do pastor. Como é que tu tens visto esse teu próprio ministério? Tem sido difícil? Como é que tens sentido isso? Eu difícil não posso dizer que tenha sido difícil. Eu sou, quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa tímida, uma pessoa mais reservada, gosto de estar no meu cantinho. Mas não tenho encontrado irmãos muito amorosos, irmãos muito amigos que me têm sempre feito. Eu tenho-me sentido sempre, em qualquer igreja que eu esteja, como esteja em casa. Amém. Por isso,
Amém. Não tenho tido grande problema. Amém. Tens sentido o cuidado e o carinho da Igreja. Daniel, se calhar perguntar-te, e pronto, eu sei que as coisas não são fáceis no Ministério Pastoral. Portanto, isto, gerir pessoas, emoções, sentimentos, formas de ser e de estar, personalidades. Portanto, é uma ação que tem que vir inspirada por Deus. Portanto, é um ministério que tem que ser inspirado pelo Senhor. Alguma vez te arrependeste desta caminhada e desta escolha que tu fizeste do Ministério Pastoral? Arrepender-me, não creio que me tenha arrependido alguma vez da decisão que tomei. Em alguns momentos senti dúvidas de que se realmente eu era a pessoa para redesempenhar e para desenvolver esse ministério. Em alguns momentos, sim. Senti-me tão pouca coisa perante a enormidade e a dimensão da tarefa que tinha diante de mim, que algumas vezes eu pensei, Senhor, se calhar eu enganei-me, se calhar eu pensei que tu me estavas a chamar, mas eu não sou digno de tal tarefa, eu não sou digno de estar neste lugar. Isso sim. E o que é que nos torna dignos, Daniel, para continuar? É Deus dizer, ok, é precisamente porque tu não és digno, muitas vezes é essa a resposta que eu sinto da parte de Deus, porque tu não és digno, e enquanto tu perceberes que não és digno, mas que eu te quero aí, é aí que eu te quero. E essa resposta de Deus, apesar de que às vezes nos deixa um bocado embaraçados com a situação, esse grande amor, essa grande misericórdia de Deus, faz-nos também, ao mesmo tempo, sentir-nos grandes, mas não numa exaltação pessoal, mas numa dimensão, como é que Deus me pode sentir assim tão grande quando eu sou tão pequenino? É verdade. Isso faz-nos realmente sentir-nos muito aconchegados e muito queridos por esse Pai maravilhoso que é Deus. Amém. É este Deus maravilhoso que nós queremos continuar a louvar, através não só da palavra, do testemunho, da história infantil, mas também do nosso habitual momento de louvor. Nós vamos agora ter mais um hino para louvarmos todos juntos. Vamos cantar com toda a gratidão no nosso coração, aí nas vossas casas, todos em conjunto, para a ação de graças a Deus. Vamos cantar todos então. Já de visão não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está.
sem dúvida um hino maravilhoso, uma bênção que nós temos o privilégio de poder entoar, sabendo nós que esta caminhada, esta peregrinação é sem dúvida aliviada por esta certeza, esta esperança de que além do rio há algo de extraordinário que nos aguarda, que nos espera. Um hino muito bonito, da preferência de entre muitos, não é? Do Casal Vicente. Louvado seja Deus por esta oportunidade em podermos louvar o seu nome. Neste momento, Ana e Daniel, e nesta última parte do programa, eu gostava muito que nós pudéssemos ter algum momento em que vós pudesseis, pela graça de Deus, poder partilhar algumas experiências, algumas situações de vida que todos aqueles que vos conhecem, e como eu dizia no início, sabe que nem sempre tem sido fácil. Ou seja, tem havido momentos muito dolorosos, muito difíceis, momentos em que eu acredito que só pelo poder sobrenatural de Deus se pode superar, se pode caminhar adiante depois de tão grandes experiências. E quando eu pensava, portanto, em poder estar um bocadinho convosco neste programa, um ou outro versículo vinha à minha mente, por exemplo, o Salmo 120, logo no versículo 1, quando diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ou então no 121, que é muito conhecido, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Queridos, por inspiração de Deus e sentindo-vos à vontade, eu diria que os vossos grandes desafios não é só no sentido, portanto, físico, portanto, de um ou outro, no sentido da falta de saúde, que em vários momentos da vossa vida vós tendes tido, mas também a maior de todas as experiências, podíamos dizer, para pais, quando, portanto, têm filhos, que foi a perda do vosso querido Joel. Como é que tem sido essa caminhada? O que é que temos aprendido com essas experiências? A primeira coisa que eu aprendi foi a de que, no fundo, nós temos os filhos como um dom que Deus nos dá. É a herança do Senhor, não é a nossa herança. E às vezes assumimos isso como a nossa herança. E o que mais me ajudou a ultrapassar foi perceber que a perda era de Deus, não era minha. Porque nós só perdemos o que é nosso. E os filhos não são nossos, são um dom de Deus. É um dom que Deus nos confere, é um dom que Deus coloca nas nossas mãos. E foi um privilégio que tive durante 21 anos ter o Joel connosco, ter partilhado como pai, ter aprendido a crescer espiritualmente, porque tal como Enoque andou com Deus com o filho, eu também cresci muito com o Joel, a aprender do Joel, a aprender a ser pai com o Joel. O Joel nem sempre era um jovem fácil, como eu não sou um filho fácil para Deus, e muitas vezes Deus serviu-se disso para me dizer que espécie de filho Ele esperava de mim, da mesma maneira que eu esperava do Joel. E, portanto, esse momento de separação do Joel foi realmente um momento para eu perceber que aquilo tinha sido um dom maravilhoso, o Joel tinha sido um dom maravilhoso e que aquilo que estava a acontecer não era uma separação, era um até já. E, portanto, eu tinha cumprido a minha parte, o meu papel, agora era o papel de Deus, não era o meu. Amém. Para todos aqueles que nos estão a ouvir e que possam não conhecer, portanto, a história, o Joel, portanto, nessa altura estava a estudar na Argentina, não era? Na Argentina, teve um acidente, houve um acidente e acabou por perder a vida. Ana, não sei como é que se vive estas experiências. Eu tive apenas um só vislumbre destas experiências, quando vivi uma experiência com o nosso filho mais novo. O que é que como é que se superam estas situações? É verdade que nós temos esta esperança, sem dúvida, que aquece o nosso coração. Sabemos que é um até já. Sabemos, pela graça de Deus, que em breve nós abraçaremos os nossos amados, aqueles que adormeceram no Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, como é que se superam estes dias? Para uma mãe. E eu sei que foi algo muito complexo. É difícil. É difícil. Costuma-se dizer, o povo diz, não é, que o tempo cura tudo, mas não cura, porque
cada dia que passa a saudade aumenta, e quando há a saudade a aumentar, o tempo não cura nada. Só que temos um grande Deus e que nos vai dando forças, nos vai animando. Os dias de anos, os dias de... Exato. Os aniversários, as datas especiais são muito difíceis, não é? Porque vem ali tudo à memória. Mas eu também aprendi uma coisa e isso também me tem confortado, porque percebi que Deus trabalha connosco, com cada um de nós, não para esta vida, mas para a eternidade. E ao perceber que Deus tinha trabalhado no coração do meu filho para a eternidade e que ele pôde descansar tranquilo nos braços do Senhor, isso é muito importante. E espero que Deus também trabalhe no meu coração para a eternidade. Amém. Porque a vida aqui nós sabemos que para uns pode ser mais longa, para outros infelizmente é mais curta, né? Nós podemos pensar que e pensei muitas vezes que o meu filho ainda tinha muitos anos para viver. Ninguém está à espera disso, com certeza. Havia planos, havia projetos, sonhos, claro. Projetos. Como pais, nós também temos sonhos para os nossos filhos que foram interrompidos. Exato. Mas essa certeza de que Deus trabalhou com ele para a eternidade tem feito toda a diferença na forma como eu tenho conseguido gerir, porque não é fácil. Sem dúvida. Não é fácil. Daniel, ias dizer alguma coisa? Sim, o saber que o nosso filho foi capaz de perdoar ao jovem que o atropelou, e que ele nos disse isso ao telefone precisamente no dia em que ele entrou na fase de declínio. Exato. Portanto, precisamente, que entraria em coma depois. Que depois entrou em coma. Ele teve uma conversa connosco e foi uma das coisas que ele disse, foi que o jovem tinha estado lá, lhe tinha pedido desculpa pela situação e por lhe ter criado a situação que ele estava a viver. E eu, sabendo que o jovem tinha fugido num primeiro momento e tudo mais, eu perguntei-lhe: filho, então e tu? Oh pai, eu perdoei-lhe, claro que sim, se tu visse, ele estava pior que eu. Pois. Quando eu, sabendo que o meu filho tinha dores, muitas dores, e há pouco tempo eu soube o que eram essas dores, porque eu parti uma perna e ele partiu, portanto a moto partiu-lhe as duas pernas, portanto o jovem, quando o atropelou, partiu-lhe as duas pernas. Portanto, numa situação muito semelhante à minha, eu vi que aquilo causa muitas, mas muitas dores. E ele, no meio daquele sofrimento, disse que aquele jovem estava pior do que ele. Se tu visses a cara dele, pai, ele estava pior do que eu. E, portanto, foi mais difícil a mim depois ter essa mesma atitude de perdão. E tive que ter uma luta muito grande com Deus para ter essa mesma atitude de perdão que o meu filho tinha tido para com aquele jovem. Exatamente. E, portanto, isso mostra que o Senhor tinha trabalhado, como a Ana disse, no coração do nosso filho para transformação. Amém. Para transformação. Eu sei que não é por sermos casais pastorais que não temos os nossos problemas enquanto casais. Temos os nossos desafios enquanto marido e esposa. Como é que foi gerir o vosso casamento? Porque eu acredito que isto é um embate tão forte. É uma coisa que até me arrepio a dizer isto, portanto, que jamais pensamos nisto, que alguma vez possa acontecer na nossa casa com os nossos filhos. Como é que foi isto? Como é que vós geristes o vosso casamento? Foi difícil. Foi muito difícil. Eu que sempre digo, depois desta experiência que passámos, eu consegui compreender porque é que há pessoas que se separam depois da morte de um filho. Porque não vivemos os dois, apesar de vivermos juntos, não vivemos os dois a mesma... A dor não é vivida da mesma forma pelos dois. Não se manifesta da mesma forma. Não se manifesta da mesma forma. Às vezes um tem necessidade de falar sobre o assunto, o outro nem quer falar. Nem quer falar sobre o assunto. E isso, por vezes, traz muitos choques que não existiam antes de acontecer... acontecer a tragédia, não é? Exato. Mas eu tenho sempre aprendi muito acerca disto. E às vezes quando eu dizia, agora que precisavam estar juntos é que se vão separar. Mas agora percebes? Agora compreendo porque é que isso pode acontecer. Só realmente Deus pode voltar a conseguir
fazer com que nós voltemos a olhar um para o outro, para a necessidade do outro e não para a nossa necessidade. O que uma dor como esta faz é com que nós nos centremos na nossa dor. E, portanto, ao centrarmos-nos na nossa dor, tentamos gerir essa nossa dor, cada um à sua maneira. E graças a Deus porque o Senhor realmente e também teve... porque sem termos culpa, não é? Nós achamos-nos culpados. Sentimos-nos culpados. O inimigo perturba sobre Sim. essa questão. Exato. E se torna muito complicado, não é? Quando tu te sentes culpada de uma coisa que não tiveste culpa nenhuma, mas que te sentes culpada. Exato. E então isso é mesmo muito difícil de gerir. E depois Deus vai trabalhando e vai-nos mostrando que precisamos muito um do outro, que nos amamos demasiado para que não pensemos em nos ajudar mutuamente e isso depois vai resolvendo essas questões, essas dificuldades. Porque depois também, e eu senti isso muito, quase te negas a ser feliz. Pois. Sentes-te culpada se te apetecer sorrir, se te apetecer ter uma experiência que te dê gozo, ou seja, sentes-te culpado porque... Compreendo. Claro. E então é muito difícil porque eu não posso estar a sentir felicidade, eu não posso mais ser feliz. Recriminas-te porque te estás a sentir bem. E os afetos, mesmo os afetos, portanto, são considerados como qualquer coisa, quer dizer, eu estou-me aqui a consolar de alguma coisa que não tenho o direito de me consolar, não é? Mas Deus vai dizendo, não, se eu te estou a dar esta migalhinha de paz, aproveita essa paz, não é? Muitas vezes foi isso que nos consolou. Não, temos que aproveitar esta paz. Se Deus nos está a dar esta paz, nos está a dar este conforto, temos que nos apegar a Ele. Amém. E pouco a pouco isso vai resolvendo as situações. Amém. Nós não temos tempo, infelizmente, para além desta grande tragédia que foi a perda do vosso filho, mas consolado pela esperança em Jesus e pelo conforto que o Senhor Jesus traz, tiveste também outros desafios a nível da saúde, tanto tu, Ana, como o Daniel. Quem sabe, talvez numa próxima oportunidade nós possamos falar um bocadinho sobre isso. Queria, sobretudo, agradecer-vos de todo o meu coração pela vossa presença. Dizer-vos também que, exatamente como dizia no início, pela graça de Deus, o Senhor também vos tem usado para serdes exemplos de fé, exemplos de confiança no Senhor, não sem a lágrima, não sem às vezes aqueles dias em que realmente parece que o desânimo vem e bate mais forte, mas enquanto nós vivermos e passarmos por esta vida, sabemos que a lágrima às vezes tende e insiste em cair e que um dia ela será limpa sim, mas é quando o Senhor Jesus vier. Amém. E portanto, muito obrigada pela vossa presença. Pastor Daniel, ia-te pedir se podias fazer uma oração com todos nós e para todos nós, por favor. Querido Deus, querido Pai que estás no céu, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Amém. socorro bem presente na angústia. E nós te queremos agradecer pelo socorro que Tu tens sido para mim e para a Ana. Amém. No meio das vicissitudes da vida. Obrigada. Obrigado, bom Deus, porque não tens permitido que o inimigo destrua aquilo que Tu construíste ao chamar-nos para Ti. Obrigado, bom Deus, porque apesar das nossas limitações, Tu, Senhor, continuas a acreditar em nós e continuas a trabalhar em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens sido no nosso lar e vais continuar a ser, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós agradecemos a sua presença. Nós vamos nos encontrar agora na região eclesiástica do Norte. Terminamos este ciclo de entrevistas com estes amados irmãos da Ilha da Madeira. Então, até lá, um sábado abençoado e que o Senhor a todos nós inspire.